Olá, meus amigos, e aí, tudo beleza? Vamos lá dar início aqui à nossa resolução de questões. Estou muito feliz, acho que esse projeto é muito legal. Vocês vão ver aí os vídeos com o professor Ítalo, os vídeos comigo. Vamos nessa que a gente vai decifrar o direito previdenciário, entender exatamente como é que o CESP cobra a nossa disciplina. Beleza? Vamos lá! Olha aí, vamos começar pela questão de número 1. A respeito dos benefícios e serviços do RGPS, julgue o próximo item. Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição, quando se tratar de aposentadoria por idade, serão reduzidos em 5 anos. Olha só, está errada essa questão. Para resolvê-la, você deve dar uma olhada lá no artigo 201 da nossa Constituição, mais especificamente no parágrafo 7º. Ora, você verá que a Constituição lá prevê o seguinte, olha, a aposentadoria, nesse parágrafo a Constituição prevê, olha só, eu vou botar aqui, primeiro ela prevê a aposentadoria por tempo de contribuição. E a aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao homem depois de 35 anos de contribuição e à mulher depois de 30 anos de contribuição, ok? Então, olha só, em regra, o homem, para obter a sua aposentadoria por tempo de contribuição, ele precisa contribuir para a Previdência Social durante 35 anos, enquanto a mulher precisa contribuir para a Previdência Social durante 30 anos. Só que lá, o que é que vai estar dito? Esses requisitos são reduzidos em 5 anos para o professor e a professora. Então, veja só, nessa aposentadoria por tempo de contribuição, como é que fica? Para o professor, são necessários 30 anos, para a professora, olha só, para a professora são necessários 25 anos. 30 ou 25 anos de quê? De comprovado exercício da atividade de magistério, ok? E é qualquer professor ou qualquer professora? Não. Ora, é devido somente para o professor do ensino fundamental, do ensino médio e também para os professores da educação infantil. Observe que os professores de nível superior, eles estão excluídos, eles não têm direito a essa aposentadoria com tempo de contribuição reduzido. Mas lá, nesse parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição, também está prevista a aposentadoria por idade. Essa aposentadoria por idade, ela é devida para o homem quando ele completa 65 anos de idade, isso no caso do homem, para a mulher quando ela completa 60 anos. E aqui também, na aposentadoria por idade, nós teremos uma hipótese de redução em 5 anos, que é o quê? Menos 5 anos para os trabalhadores rurais, para os segurados especiais, não é isso? Aquelas pessoas que trabalham ali em regime de economia familiar, e isso vai aqui, para fins de redução, vai incluir também o garimpeiro, que desde que ele trabalhe comprovadamente em regime de economia familiar. Para que você não tenha dúvida nesse ponto, deixa eu deixar marcado aqui, ó, o garimpeiro, ele não é segurado especial. O garimpeiro, ele enquadra-se no RGPS como contribuinte individual. Entretanto, se ele prestar serviços em regime de economia familiar, ele também fará jus à redução de 5 anos na idade para a obtenção da aposentadoria. Então, para esses aqui, para os rurais, para os segurados especiais, para o garimpeiro, como é que fica? A aposentadoria por idade do homem é aos 60 anos, a mulher
aos 55. Nós veremos adiante que há alguns requisitos para isso aqui, dentre eles a carência, ok? Que é de 180 contribuições, é também um requisito. Pois bem, eu fiz esse resumo aqui daquilo que está lá no artigo 201 da Constituição, para que você compreenda bem por que está errada essa alternativa. Veja, aqui está dito o seguinte, ó, que os professores têm reduzidos os requisitos de idade e de tempo de contribuição. Gente, esse é um ponto muito explorado pelo CESP e você precisa ter tranquilidade para dizer, olha, no caso dos professores, a redução é no tempo de contribuição. Não cabe falar em redução de idade no caso do professor. A redução aplicável ao professor é a redução apenas do tempo de contribuição. Tá certo? Fique atento, esse aí é um ponto que costuma ser muito explorado pelo CESP. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa lembrar, a Constituição prevê duas aposentadorias distintas. Uma é a aposentadoria por tempo de contribuição. Para ela, o homem precisa contribuir durante 35 anos, a mulher durante 30 anos. Não há, observe bem, para que a pessoa obtenha a aposentadoria por tempo de contribuição, não há um limite mínimo de idade. Basta que ela comprove o tempo de contribuição previsto na lei, sem nenhum problema, sem nenhum requisito de idade. E é nessa aposentadoria que se encaixa a aposentadoria do professor, porque a aposentadoria do professor é um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, somente que a exigência para o professor e para a professora é menor. O professor pode se aposentar depois de 30 anos, a professora depois de 25 anos. Mas, olhe bem, para essa aposentadoria, o professor somente poderá computar, assim como a professora, eles somente poderão computar o quê? Aqueles períodos em que eles efetivamente desenvolveram atividade de magistério, ou na educação infantil, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, tá certo? E aí, é importante também que você lembre, isso não está na Constituição, vai estar na Lei 8.213, mas é muito importante que você lembre. A lei, ela também considera como atividade de magistério aquele período em que o professor esteve desenvolvendo atividades como diretor de estabelecimento de ensino, como coordenador ou assessor pedagógico. Tá certo? Então essa é a aposentadoria do professor e fica claro para você que o erro da assertiva é quando ela afirma que a aposentadoria do professor terá redução tanto na idade quanto no tempo de contribuição. Tá errado. A aposentadoria do professor só tem redução no tempo de contribuição. Valeu? Fique ligado nisso aí. Vamos nessa. Olha só. Vamos lá para a questão de número 2. Questão de número 2 já está tratando de um outro tema que é a aposentadoria especial. Olha só, conforme entendimento do STF, o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial. Veja, pessoal, está correta essa assertiva. Está correta. Vamos lá. Onde é que está prevista a aposentadoria especial? Está prevista lá na Lei 8.213, exatamente lá no artigo 57. Bem, a aposentadoria especial, ela é devida para o segurado que tem a exposição permanente a agentes nocivos. Então, é devida ao segurado que tenha exposição permanente a agentes nocivos que sejam prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade física. Observe bem,
Qual é a lógica dessa aposentadoria especial? É uma lógica preventiva, ou seja, o tempo necessário para a obtenção da aposentadoria por esse trabalhador que está exposto de modo permanente a agente nocivo, ele é reduzido pela lei. Esse trabalhador, olha só, ele vai ter direito à aposentadoria especial depois de, olha só, 15 anos, 20 anos ou 25 anos de quê? De trabalho com efetiva exposição a agente nocivo. Então, olha só, por que eu disse que é uma lógica preventiva? A lei previdenciária, ela permite que esse trabalhador se aposente com um tempo menor, porque você vai lembrar que na aposentadoria por tempo de contribuição, o trabalhador precisa contribuir para a Previdência durante 35 anos no caso do homem ou 30 anos no caso da mulher. Esses requisitos são reduzidos para o professor, 30 anos para o professor, 25 para a professora. Aqui na aposentadoria especial, os requisitos são ainda menores. Por quê? Porque é para aquele trabalhador que está exposto de modo permanente a agentes nocivos. Então, essa aposentadoria, olha só, ela tem uma lógica que é o quê? Preventiva. Ok. Mas aí, então, como o benefício somente é devido para aquele trabalhador que tem exposição permanente a agente nocivo, como é que se comprova isso? Ora, essa exposição é comprovada por meio de um documento que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, chamado PPP, tá certo? Então, é por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento elaborado pela empresa e entregue ao segurado, é por meio desse documento que o segurado vai comprovar perante o INSS que ele desenvolvia uma atividade onde havia exposição permanente a agente nocivo. Agora, olha só, o que que acontece? Qual é? Bom, aqui é um resumo para você do que é a aposentadoria especial. Só para completar esse resumo, ó, eu tenho que te dizer o seguinte: quem tem direito à aposentadoria especial? Quais são os segurados que fazem jus à aposentadoria especial? É o segurado empregado, é o segurado trabalhador avulso e também o cooperado, olha só, tanto o cooperado associado a uma cooperativa de trabalho, quanto o cooperado associado a uma cooperativa de produção. Então, esses dois cooperados, tanto o cooperado associado à cooperativa de trabalho, quanto o cooperado associado a uma cooperativa de produção, eles também fazem jus aqui à aposentadoria especial. Então, esse é um resumo para que você compreenda o que é a aposentadoria especial. Mas a questão, ela trata de um ponto que foi decidido pelo STF aí no finalzinho do ano de 2014. Olha só para a gente conversar e entender aqui. A questão é, o que acontece se o trabalhador ele está exposto a agente nocivo, porém ele utiliza um equipamento de proteção individual? Vou te dar um exemplo típico, e isso, com certeza, se você já foi meu aluno, você já me viu falar sobre isso em sala de aula, quando a gente trata da aposentadoria especial. Veja, aquele trabalhador que está lá no aeroporto, orientando o estacionamento das aeronaves, orientando o taxiamento das aeronaves. Ele fica com duas plaquinhas vermelhas em cada mão, ó, orientando, dizendo para o piloto, dando as coordenadas para o piloto parar a aeronave no local exato. Pois bem, claro, trata-se ali de um segurado que está exposto de modo permanente ao agente nocivo ruído, tá? Porque ele trabalha ali bastante próximo às turbinas das aeronaves que emitem um ruído bem acima dos limites de tolerância.
Ok, então, teoricamente falando, é um segurado que faz jus à aposentadoria especial. Como o agente nocivo ao qual ele está exposto é o ruído, ele tem direito à aposentadoria especial após 25 anos de trabalho com efetiva exposição. Ok, mas aí vem o questionamento. E se ele, no desenvolvimento da sua atividade, se ele utilizar um equipamento de proteção individual? Será que o fato dele estar utilizando esse equipamento de proteção individual por si só já é suficiente para descaracterizar aquela atividade por ele desenvolvida como uma atividade especial? Olha, o Supremo disse o seguinte, o Supremo disse que não basta a simples utilização do EPI. O que é que o Supremo disse? Exatamente o que está na assertiva. O Supremo disse assim: a utilização do EPI descaracterizará a atividade como especial se ficar comprovado que esse equipamento de proteção individual é eficaz. Ele realmente consegue reduzir ali a exposição ao agente nocivo, a colocá-la dentro dos limites de tolerância previstos na lei. Tá certo? Então, foi isso que o Supremo decidiu. Se o equipamento de proteção individual efetivamente conseguir neutralizar o agente nocivo ou reduzi-lo aos limites de tolerância, aí sim o segurado vai ter descaracterizada aquela atividade como sendo uma atividade especial. Tranquilo? Essa foi uma decisão que o Supremo tomou lá em dezembro de 2014, tá certo? E vale a pena a gente lembrar, veja, a decisão é ali de dezembro de 2014, já agora numa prova do ano de 2015, o CESP já cobrou esse ponto, então vamos ficar ligado nisso, tá certo? Vamos em frente. Olha aí a questão de número 3. Segundo a legislação, é vedado ao segurado receber mais de uma aposentadoria do RGPS. Entretanto, não há impedimento a que o segurado receba aposentadoria por idade desse regime e aposentadoria por tempo de contribuição do serviço público. Rigorosamente correta a assertiva. Ora, para você lembrar, para você saber quais são as vedações à acumulação de benefício, você vai dar uma olhada lá no artigo 124 da Lei 8.213. Aí você verá o quê? As vedações, as proibições à acumulação de benefícios. E aí você verá lá, está expresso que o segurado não pode ter, mais de uma aposentadoria. Mais de uma aposentadoria. Entretanto, você tem que compreender que essa vedação é uma vedação que existe, olha só, dentro do RGPS. Essa vedação ao recebimento de mais de uma aposentadoria, ela acontece o quê? Dentro do RGPS. Porque, veja, se o segurado, ele, além da sua atividade, que ele exerce duas atividades, vamos imaginar que o segurado tem duas atividades. Veja, uma atividade o vincula ao regime geral de previdência social. Por exemplo, vamos supor que o segurado trabalha num banco durante o período da noite, ele trabalha ali na compensação do banco. Então, ele é segurado empregado desse banco e, portanto, está vinculado ao RGPS. Mas, durante o dia, ele exerce um cargo público efetivo. Presta atenção, ele exerce um cargo público efetivo, por exemplo, no município de Salvador, que é um município que tem regime próprio de previdência social.
Então, ele tem duas atividades. Uma o vincula ao RGPS, a outra o vincula ao regime próprio de previdência social aqui do município de Salvador. Nessa hipótese, o que é que ocorre? Ele estará vinculado aos dois regimes previdenciários. Ele estará vinculado tanto ao regime geral, por conta da sua atividade no banco, quanto ao regime próprio, por conta do cargo público que ele ocupa. Sendo assim, ele terá vinculação tanto a um regime quanto ao outro e, claro, no momento em que preencher em cada um desses regimes os requisitos para a obtenção da aposentadoria, ele poderá acumular o recebimento dessas duas aposentadorias sem qualquer proibição legal. Tá certo? Então, tá aí respondida a questão de número 3. Vamos lá agora para a questão de número 4. A respeito dos benefícios e serviços do RGPS, julgue o próximo item. É vedada a acumulação da pensão por morte de trabalhador rural com o benefício da aposentadoria por invalidez, uma vez que ambos os casos apresentam pressupostos fáticos e fatos geradores análogos. Ora, minha gente, claro que isso aqui está errado. Observe uma coisa. Por que a pessoa vai receber... Vamos lá. Se a pessoa está recebendo pensão por morte, qual é o fato gerador dessa pensão por morte? Olha só. Se ela está recebendo pensão por morte é porque houve a morte do segurado, morte do segurado de quem dependia. Não é isso? Então, a pensão por morte é um benefício devido ao dependente. Então, ele está recebendo essa pensão na condição de dependente. Ora, a aposentadoria, entretanto, olha só, a aposentadoria por invalidez, é um benefício devido a quem? É um benefício devido ao segurado que ficar total e definitivamente incapacitado para o trabalho. Total e definitivamente incapacitado para o trabalho. Veja, aqui, portanto, o benefício é recebido na condição de segurado, enquanto a pensão por morte é recebida na condição de dependente. E aí, gente, é interessante você observar o seguinte, Então já está claro aqui que os pressupostos fáticos de cada um desses benefícios são completamente diferentes, tá certo? Não tem nada a ver o pressuposto de fato para o recebimento da pensão por morte, que é exatamente a morte do segurado de quem dependia, a pessoa está recebendo ali na condição de dependente, enquanto o pressuposto da aposentadoria por invalidez é o quê? É o segurado ficar total e definitivamente incapacitado para o trabalho. Então, são dois benefícios que têm fatos geradores completamente distintos. Sendo assim, eles podem ser acumulados, a pessoa pode acumular esses benefícios sem qualquer problema, sem qualquer restrição. Tá bom? Fique então atento e lembre disso. Não há qualquer impedimento para que a pessoa receba pensão por morte na condição de dependente e ela própria, na condição de segurada, pode fazer jus à sua aposentadoria e receber os dois benefícios sem qualquer dificuldade. Imagine, por exemplo, só para a gente finalizar esse ponto, imagine, por exemplo, um casal, tá certo? Marido e mulher, ambos segurados do regime geral. O marido faleceu, ora, a sua esposa, na condição de dependente, vai receber pensão por morte.
nada impede que essa esposa, sendo ela também uma segurada do RGPS e preenchendo os requisitos para a obtenção de aposentadoria, nada impede que ela passe a receber a aposentadoria. Não há nenhuma vedação a essa acumulação do recebimento da sua própria aposentadoria com a pensão por morte decorrente do falecimento daquele segurado de quem a pessoa dependia. Tá bom? Vamos adiante. Questão 4, portanto, ela está errada. Vamos nessa. Questão de número 5. Olha lá. A respeito dos benefícios e serviços do RGPS, julgue o próximo item. A lei vigente veda a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria. Corretíssimo, tá? Certíssima essa afirmativa. Primeira coisa que eu quero relembrar aqui com vocês. O que é o auxílio-acidente? Vamos lá. O auxílio-acidente, tá certo? Ele está previsto lá no artigo 86. Olha só. Ele está previsto lá no artigo 86 da Lei 8.213. Quais são os requisitos para a concessão do auxílio-acidente? E aí, algumas coisas são interessantes. Olha só, vamos colocar aqui uma linha do tempo. Vamos imaginar que o segurado está aqui trabalhando, até que em um dado momento, olha só, ele sofre um acidente. Sofreu um acidente. Por conta desse acidente, ele ficou com várias lesões, tá certo? E claro, estava se recuperando, portanto, ele passou um tempo, ó, olha só, por conta do acidente, ele ficou, ó, com uma incapacidade temporária. Então, ó, ele está aqui com uma incapacidade temporária. Pois bem, está com essa incapacidade temporária. Durante esse período, qual é o benefício que ele vai receber? Ora, a pessoa que está temporariamente incapacitada para o exercício da sua atividade habitual recebe auxílio doença. O auxílio doença é, portanto, um benefício que substitui o rendimento do trabalho. É aquele benefício que a pessoa vai receber da Previdência Social pelo fato de estar temporariamente incapacitada de exercer a sua atividade habitual. Então, esse é o auxílio doença, tá certo? Mas vamos nessa. Ela aí passou um tempo em auxílio doença, depois ela, nesse momento aqui, olha só, houve o quê? O fim da incapacidade, ó. Fim da incapacidade, ou a gente pode falar em recuperação da capacidade laboral. Mas olha só, se nesse momento, ó, houver se ficar constatado que essa pessoa ficou com uma sequela definitiva, ó, sequela definitiva, que traz como consequência a redução da capacidade laboral. Isso significa que a partir do momento em que tiver fim o auxílio doença, essa pessoa vai passar a receber da Previdência Social o auxílio acidente. O auxílio acidente, portanto, primeira coisa que precisa ficar clara para você, não é um benefício por incapacidade. Veja, a pessoa não está recebendo esse auxílio acidente porque está temporariamente impossibilitada de trabalhar. Não. Quais são os requisitos para receber auxílio acidente? Primeiro, claro, é a pessoa que sofreu um acidente. Depois, é a pessoa o quê? Que em virtude desse acidente ficou com uma sequela definitiva. E essa sequela traz como consequência o quê? A redução da capacidade laboral. Então, se houver esses três requisitos, ó, primeiro, sofrer um acidente. Depois, ficar com a sequela definitiva. Terceiro, ficar com a capacidade laboral reduzida em função da sequela. Aí a pessoa faz jus ao auxílio
acidente. O auxílio acidente, ó, tem natureza indenizatória. É como se fosse uma indenização paga pela Previdência Social. Então, ó, natureza indenizatória. E mais, ó, não é benefício por incapacidade. Significa dizer o quê? Gente, se o auxílio-doença teve fim, é porque a pessoa já tem condição de trabalhar. Ela vai voltar para o mercado de trabalho, pode trabalhar numa boa e, claro, vai receber, em troca do seu trabalho, vai receber a sua remuneração. E aí você vai perguntar, mas Flaviano, então por que ela está recebendo o benefício da Previdência? Está recebendo o benefício por quê? Porque ficou com a sequela definitiva. E essa sequela reduz a sua capacidade laboral. É exatamente por isso que ela vai receber da Previdência Social o auxílio acidente. E aí você vai dar uma olhada lá no parágrafo 2º do artigo 86 e você verá o quê? Que a lei hoje é expressa. Ela diz que auxílio acidente não pode ser acumulado com aposentadoria. Tá certo? Auxílio acidente não pode ser acumulado com aposentadoria. Tranquilo? Nosso tempo está se esgotando porque a gente vai fazer aqui em blocos de 30 minutos. Eu paro aqui, mas eu volto logo em seguida para a gente continuar a nossa resolução de questões. Grande abraço!